Bom dia a todos, paz do Senhor Jesus, diga glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, buscar a presença do Senhor nesta hora, nesta manhã. Quero te convidar a você colocar o Senhor agora no lugar dele. Você que veio buscá-lo como uma prioridade para a sua vida. Você que veio colocá-lo no melhor e mais alto e maior lugar do seu coração. Você pode começar a abrir o seu coração para Jesus e declarar para Ele que você ama a presença dEle, que você deseja a presença dEle. O Senhor, Ele já está aqui no nosso meio e a sua presença pode ser sentida por aqueles que abrem o coração. Sua presença pode ser sentida e recebida por aqueles que acolhem a presença dEle com alegria. Nós estamos hoje alegres por estar na casa do Pai, estamos hoje alegres por estar na presença do Senhor dos Senhores. Você pode elogiá-lo, adorá-lo, glorificá-lo. Você pode falar para o Senhor Jesus que você não vai sair deste lugar do mesmo jeito ou da mesma forma que você se encontra ou do mesmo jeito que você chegou. Você pode declarar para Ele que nenhum problema, nenhuma luta, nenhuma decepção, nenhuma frustração vai roubar você da presença do Senhor. Nós estamos debaixo da potente e poderosa mão de Deus. A mão do Senhor que exalta no tempo certo, no momento correto. Há um tempo de exaltação, há um tempo de crescimento. E eu creio que se hoje nós nos envolvemos na presença de Deus, eu creio que se hoje nós nos rendemos aos pés do Senhor, este tempo oportuno chegará, este tempo de oportunidade chegará. Por isso você pode agora falar para Ele: Jesus, Tu és a luz do mundo, Tu és o sal desta terra. Jesus, Tu és o meu Deus, o meu Rei, o meu Salvador. Você pode declarar para Ele: Jesus, Tu és o Deus dos deuses, Tu és o Rei dos reis. Sim, Jesus, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Deus forte, Tu és o Deus que me sara, que me cura, que me liberta, Tu és o Deus que me salva. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, nós estamos diante do Teu trono inabalável, nós estamos diante do Teu governo, Senhor, que todos os dias tem um comando, que todos os dias tem, Senhor, uma direção, uma orientação. Por isso, Senhor, que o Teu reino, Senhor, não é, meu Pai, ruído. Por isso que o Teu reino, Senhor Jesus, não passa, Senhor, por tribulações, não, Senhor, nem por aflições. E nós estamos sendo regidos por este governo, nós estamos sendo, Senhor, alinhados por este governo. Então, Espírito Santo de Deus, nós o invocamos. Espírito Santo de Deus, nós convidamos. Espírito Santo de Deus, nós o chamamos nesta hora, o invocamos neste momento. Nós queremos a presença do Senhor, nós queremos a presença do nosso Deus. Pedimos para que os céus venham se abrir, pedimos para que este lugar venha inflamar, pedimos para que este lugar venha estar cheio da presença, cheio do fogo santo do Senhor. Espírito de Deus, Espírito Santo, começa a entregar. Espírito de Deus, começa a visitar os corações aflitos, abatidos, no nome de Jesus. Aleluia. Adore a presença de Dedeus nesta hora. Meu desejo é te servir. Sim, sim, Faz em mim o Teu altar. Chame pela presença dEle, prepare o seu coração para o Senhor descer nele. Levante o seu altar para o Senhor nesta manhã. Busque a presença dEle com sinceridade, com verdade, com gratidão, com alegria. Não deixe os problemas roubar você da presença de Deus. É mais importante. Não há nada que eu queira mais. Traz o céu
Se não quiser, faz a terra subir. Sim, Senhor. Com tua glória envolve-me. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar e inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar e inflama esse lugar. Peço para que o Senhor venha nessa manhã com o fogo, com a presença viva dEle te queimando, te acendendo. Ah, Senhor, nós ansiamos pela Tua presença, Pai, pelo Teu Santo Espírito no nosso meio. Ah, nós te adoramos. Nada é mais importante, não há nada que eu queira mais. Traz o céu, se não quiser, faz a terra subir. Com tua glória envolve-me, envolve-me, envolve-me. Toda a igreja louve. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar e inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar e inflama esse lugar. Inflama a minha alma com tua chama, vem derrama fogo no altar, não se apagará. Inflama a minha alma Com tua chama, vem derrama fogo no altar, não se apagará. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar e inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar e inflama esse lugar. Chame pela presença do Altíssimo Deus essa manhã. Ah, Espírito Santo, nós te buscamos. Espírito Santo, nós lançamos a nossa vida em adoração ao Senhor. Pai querido, nós não queremos, Senhor, simplesmente mais um dia de culto, mas um dia, Senhor, de ações de graças diante do Senhor. Mas um dia, Senhor, de filhos que verdadeiramente honram o Pai que o amam. Senhor, nós te buscamos em espírito e em verdade. Senhor, nós te buscamos, Senhor, com todo o nosso corpo, com toda a nossa alma, Senhor. Pai querido, nós viemos te dar o nosso sacrifício de adoração. Senhor, com as nossas mãos levantadas, Senhor, com a nossa boca aberta diante do Senhor, nós clamamos a Tua presença. Ah, Jesus, em espírito, Senhor, a nossa alma, Senhor, ela encontra o Senhor nessa manhã. Nós te adoramos, Espírito Santo, desce nesse lugar.
Vem, Espírito Santo, abraça a tua igreja nessa manhã. Que pessoas venham ser alcançadas pelo teu Espírito, Senhor. Que os anjos do Senhor venham estar passeando no nosso meio, Senhor, agindo com o teu poder, com a tua graça. Envolve-nos, Senhor. Envolve-nos com a tua presença. Senhor, nós queremos vestes de santidade, Senhor. Uma veste que te agrada, um coração puro, um coração santificado. Jesus, nós queremos ter, meu Pai, uns ouvidos limpos, Senhor, abertos, para que possamos ouvir a tua voz. Senhor, e mais que isso, nós queremos olhos puros para que possamos ver a tua glória, o teu poder agindo neste lugar. Senhor Deus, vem e toca no coração desses que aqui estão, Senhor. Pessoas, Senhor, que chegaram nessa manhã com o seu coração bloqueado, fechado, Senhor. Pai, que o Senhor venha abrir os corações, as mentes. Senhor, que o teu povo venha te dar liberdade em espírito, Senhor. Que o teu povo venha adorar-te como o Senhor merece, como a ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Nós adoramos o teu nome. Declare ao Senhor: sopra o teu vento, Espírito Santo, neste lugar. Aleluia. Nada é mais importante, não há nada que eu queira mais. Traz o céu, se não quiser faz a terra subir. Com tua glória envolve-me, envolve-me, envolve-me. Teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama esse lugar. Inflama a minha alma com tua chama. Vem e derrama fogo no altar. Não se apagará. Inflama a minha alma com tua chama. Vem e derrama fogo no altar. Não se apagará. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama esse lugar. levante as suas mãos para o alto. Levante também o seu rosto para o Senhor. E comece agora a tua busca pelo Espírito Santo. Agora invoque o Espírito Santo de Deus. Invoque aquele que já está aqui no nosso meio, que sabe de todas as coisas. Invoque a sua presença. Espírito Santo, nós te invocamos. Espírito Santo, nós pedimos, faz de novo no nosso meio aquilo que foi feito, Espírito Santo. Em Atos 2, faça de novo no meio do seu povo aquilo que foi feito, Espírito Santo, dentro daquela casa com aqueles 120 homens e mulheres, com os discípulos de Jesus. Venha e faça de novo no nosso meio. Distribua sobre nós as línguas de fogo.
Distribua sobre nós os teus presentes, os teus dons, assim como lhe agrada. Espírito Santo, aqui tem pessoas que, como foi dito na oração, estão com o coração bloqueados, estão com o coração impedidos, por causa de uma frustração, de um problema, de uma dor, de um sofrimento. Pessoas que foram, Senhor, rejeitadas esta semana, e isto vem ecoando a semana inteira no seu coração, e isso não lhe permite que a abertura das portas do coração, Senhor, seja dada a Ti. Por isso, Espírito Santo, nós o convidamos como um conselheiro, como alguém que convence, como alguém que intercede, como alguém que aconselha, como alguém que convence, Senhor, que ela precisa de Ti, que ela necessita de Ti. Espírito Santo de Deus, venha, Espírito Santo. Espírito Santo, começa, Espírito Santo, a tocar de vida em vida, de coração em coração. Oh, Espírito Santo, a Tua igreja precisa de Ti, a Tua igreja necessita de Ti. Nós estamos vivendo dias caóticos no mundo, Espírito Santo. Estamos vendo os sinais da volta do Senhor, estamos vendo claramente, e não somente vendo, como também vivendo cada sinal. Todos os dias é uma notícia, todos os dias é um acontecimento, todos os dias é um fruto da figueira. E nós estamos aqui como submissos a Ti, como sujeitos a Ti, e sabemos que não vamos conseguir suportar se o Senhor não nos fortalecer. Sabemos que não vamos conseguir, Senhor, continuar se o Senhor não estiver do nosso lado. Por isso, Espírito Santo, atua agora no meio da Tua igreja, fortaleça a Tua igreja. Espírito Santo, tira todo o pavor, tira todo o medo e coloca a alegria em nossos corações. Porque esta foi a palavra de Jesus naqueles dias: quando vocês verem estes sinais, se alegram, celebram, exultem, porque está perto a redenção de vocês. Senhor, nós estamos Te esperando, Jesus. Nós estamos Te aguardando. Aguardamos o Senhor com o larido. Aguardamos o Senhor, meu Pai, com as nuvens. Oh, Jesus, tudo que lemos, tudo que ouvimos durante estes anos não foram loucuras. Não, Senhor, não é por causa das guerras que nós estamos vendo agora, mas é porque o mundo espiritual, Senhor, está cada vez mais visível, e podemos sentir, Senhor, no nosso íntimo, o quanto o Senhor tem cuidado de nós, o quanto o Senhor tem falado conosco. Não é fruto da minha imaginação, não é fruto da nossa imaginação, não. O Senhor tem bradado em nossos corações. As lutas são grandes, os problemas são grandes, as adversidades são difíceis. É doloroso quando um familiar se levanta contra a nossa fé, mas é necessário, porque Jesus já havia previsto isso na palavra dele. E hoje nós podemos ser confortados, sim, não mais confrontados, mas sim confortados com o consolo das promessas de Deus. Porque o próprio Jesus, ele declara na sua palavra que em todos os dias ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então você, que é a igreja do Senhor, não está sozinho. Você não precisa se sentir abandonado, você não precisa se sentir solitário, ainda que as lutas, ainda que o dia a dia te coloque neste ambiente de solidão. Não, o Senhor está com você, ainda que o seu braço não arrepia, ainda que as coisas visíveis elas não aconteçam, o Senhor está com você. Sim, a presença dele está lá. É por isso que hoje nós estamos aqui, Senhor, te fazendo um pedido: faz de novo aquilo, Senhor, que a história ainda não viu, aquilo que os homens ainda não viram. Senhor, a terra clama por Ti, a igreja clama pelo Senhor.
Nós queremos a manifestação do teu poder, nós queremos ver a manifestação do Senhor no nosso meio. Clame por Ele, invoque agora a presença do Senhor, invoque agora o poder do Espírito Santo. Oh Espírito Santo de Deus, aviva-nos nesta manhã, Senhor, aviva-nos nesta hora, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Grande é o Senhor Jesus, grande é a tua presença, Jesus. Receba a presença do Espírito Santo. A presença dele já está aqui no nosso meio. Desfrute da presença dele. Aleluia. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Peça para o Senhor encher este lugar com a presença dele. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Aleluia. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Peça para Ele, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Esteja pronto para receber este avivamento do Espírito Santo. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Oh, clame por isto. a terra clama. Clame por isso, clame. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora,
vem e derrama o teu Espírito. Que seja hoje, agora, que esta presença comece a descer sobre você. Você que é a igreja do Senhor, comece a invocá-lo cada vez mais. Você que é a igreja do Senhor, comece a chamá-lo cada vez mais agora. Chame por Ele. Ei, irmão, constrange agora a sua carne. Se você não está tendo palavras para buscá-lo, é porque a sua carne está mais forte do que o Espírito. E você precisa crucificar esta carne, você precisa invocá-lo cada vez mais. Você precisa adorá-lo cada vez mais. Estes são dias de nós buscarmos cada vez mais a presença de Deus. São dias que nós vamos ter que tirar o nosso coração das coisas da terra e começar a colocar ele nas coisas de Deus, nas coisas do reino, nas coisas dos céus. Então sufoque agora a sua carne e aviva agora, traga vida agora o Espírito que há dentro de você. Você tem que invocá-lo, você precisa chamá-lo, você precisa falar com ele. Você precisa sair desta igreja cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Então invoque a presença dele, porque ele quer fazer e quer trazer um avivamento sobre a igreja dele. Ele quer avivar esta cidade. Ele precisa de uma igreja que esteja com o coração disposto, de uma igreja que esteja com o coração pronto. Invoque a presença do Senhor. Você que já fala em línguas, fale em línguas. Você que ainda não fala em línguas, diga aleluia, aleluia. Chame de santo, chame de grande, chame de poderoso, mas não deixe o fogo apagar, não deixe o fogo cessar. Continue invocando a presença do Senhor, continue chamando a presença do Senhor, continue derramando o coração na presença do Senhor. Aleluia, Senhor. Nós o invocamos. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Sim, sim, Senhor. Aviva esta igreja, Jesus. Aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que talvez seja essa seja agora, a última oportunidade, então adore Ele. o teu Espírito. Clame pelo Espírito que seja dele. Hoje, sim. que seja agora, hoje, Jesus. Vem e derrama o teu Espírito. A terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Aleluia, Jesus. Nós recebemos aquilo que o Senhor está nos entregando, Senhor. Nós recebemos aquilo que o Senhor está nos dando nesta hora. A tua presença, o teu fogo, o teu espírito.
Queremos ser uma igreja que está de pé diante do Filho do Homem. Queremos estar, Senhor, de pé diante do Senhor e não sobrecarregar o nosso coração. Tira todo do seu coração, tudo aquilo que está sobrecarregando a Ele, tudo aquilo que está prejudicando a sua vida com Deus. Comece a ser mais de Deus. Comece a mergulhar cada vez mais fundo nesta presença. Comece cada vez mais a mergulhar nesta presença. De onde veio esta presença tem muito mais, tem muito mais. Jesus disse para a mulher samaritana: filha, eu tenho uma água viva para você. A água que você beber deste poço vai voltar de novo, te dar sede, mas a água que eu tenho, e o momento que você beber dela, você nunca mais terá sede, porque esta água é a água da vida. É a água da vida que o Senhor está querendo entregar para você nesta manhã. É a água que faz o Espírito fluir dentro de você. Há um Espírito, nós temos hoje a presença, nós temos hoje a oportunidade de estarmos na presença, no Espírito. É um mundo espiritual nesta hora. Este lugar já não é mais um pedaço da terra apenas, mas é um pedaço do mundo espiritual. Nós estamos em alguma sala, nós estamos em algum ambiente agora espiritual, e nós precisamos discernir que ambiente é este que nós estamos. A terra chama e clama por ti, Espírito Santo. A terra chama e clama pela tua presença, pela tua atuação, Espírito Santo. Espírito Santo, olhe para este lugar, olhe para estas pessoas e derrame sobre elas aquilo que vai, Senhor, de encontro ao inferno, de encontro aos demônios. Ei, você que está aqui, você está cheio da autoridade. Repreenda agora todos os espíritos malignos. Repreenda agora e desfaça no mundo espiritual todas as obras de feitiçarias e bruxarias. Diga sim, fale isto: o diabo está derrotado, seus demônios estão envergonhados. Sim, comece a destronar agora os tronos de Satanás, tronos de corrupção, tronos de maldições, tronos de misérias, tronos de facções. Nós declaramos: as facções que se instauraram nesta cidade, elas vão cair por terra, elas serão aqui acometidas pelo fogo do Senhor. Espírito Santo, comece a enviar anjos nesta cidade e comece a batalhar contra todas estas entidades, contra todos esses espíritos dominadores territoriais, que eles venham bater em retirada da cidade de Rolante. Este bairro, Senhor, pertence para o Senhor, esta igreja pertence para o Senhor, e hoje nós repreendemos todo o ataque maligno, nós repreendemos agora todas as drogas, nós repreendemos agora, meu Senhor Jesus, todo suicídio, todo assassinato, todo roubo, todo furto, toda mentira, toda a maldade desta cidade. Sim, Jesus. E nós veremos, Senhor, no decorrer dos dias, o mal caindo por terra nesta cidade, e o teu nome sendo glorificado, sendo exaltado. Levante as mãos, irmãos, receba mais e mais poder do Espírito Santo, para que você possa abençoar a sua casa, para que você possa abençoar o seu bairro, para que você possa abençoar o teu trabalho, para que você possa abençoar os seus colegas, para que você também possa repreender toda a ação mortífera de Satanás. Hoje nós oramos e clamamos e recebemos dele aquilo que pedimos. Senhor, nós entregamos todos e tudo em tuas mãos. Se você crê que você está nas mãos do Senhor, você pode falar comigo: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida nas suas mãos. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus.
Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor fez e ainda continua fazendo aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá então, João 11, em nome de Jesus. João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 43. João capítulo 11, versículo 43. João capítulo 11, versículo 43. João 11, 43. Quinta-feira agora minha esposa vai estar aqui junto com as mulheres. Diga glória a Deus. Todas as mulheres devem de estar aqui. Às 7:30 da noite terá o culto de mulheres. Não pode faltar, não pode ficar de fora. Em nome de Jesus. 7:30 da noite. Minha esposa também vai estar dando o brinde para o Dia das Mulheres, né? Hoje é o Dia das Mulheres, mas ela vai reunir as mulheres. Então as mulheres da igreja precisam estar nesse culto. Esse culto já é direcionado para vocês se fortalecerem, serem abençoadas, serem melhores dentro de casa, melhores como vizinha, melhores como avós, melhores como mães, como esposas. Então venha nesta quinta-feira, dia 12, né? Em nome de Jesus. João 11, 43. Feche os olhos. Senhor, fala conosco através desta mensagem. Fala no nosso coração. Nos abençoe. Nos responda. Que seja a tua palavra, não a palavra do homem falando conosco. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e o deixam ir. Glória a Deus. Agora João 12, 37, vai lá. João 12, 37, só viram uma página. João 12, 37 diz assim: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Glória a Deus. Veja que o Senhor, Ele acabou de fazer um milagre. Um dos maiores milagres da Bíblia é a ressurreição. Ele ressuscita Lázaro. Lázaro está morto, ele vai lá, ressuscita Lázaro. E a Bíblia diz em João 12, 37, que mesmo com muitos sinais, muitos milagres, mesmo assim os judeus não acreditavam em Jesus. Eles eram incrédulos, não porque faltava sinais,
mas porque escolheram endurecer o coração para Deus. Eles eram incrédulos, não porque faltava evidências do poder de Jesus, mas porque eles decidiram cegar os olhos. Eles escolheram não se submeter à vontade de Deus, ao governo de Cristo. Você consegue entender isso ou não? A incredulidade raramente vem porque falta sinais, porque falta provas. Ela vem por uma escolha. Não faltava nada em Jesus. Ele multiplicava pães, ele curava os cegos, ele ressuscitava os mortos, ele purificava os leprosos. Não faltava nada em Cristo. Mas os judeus escolhiam: eu não quero crer, eu não quero acreditar. Isso aqui é um ensinamento para mim e para você. Às vezes, você que é discípulo já de Jesus, servo há muito tempo, fica se questionando: o que falta ainda para essas pessoas permanecer na igreja? O que falta ainda para essas pessoas virem para a casa de Deus? Alguma coisa está faltando. Por que o meu marido não fica? Por que o meu tio não fica? Por que os meus filhos não ficam? O que está faltando? Será que falta eu orar mais? Será que falta eu jejuar mais? Irmão, não falta nada. Não é por falta de provas, não é por falta de evidências. Algumas pessoas decidem e escolhem não crer. Isso não pode pegar nós de surpresa. João declara: já estava escrito. Não pegou Deus de surpresa, não pegou Jesus de surpresa. A incredulidade, a escolha de não crerem. Não foi por falta de evidências, não foi por falta de sinais que as pessoas não acreditavam. Foi uma escolha de não se submeter ao senhorio de Jesus. Foi uma escolha de não se submeter às ordens de Jesus, à palavra de Jesus. Porque sinais tem de monte. Evidências de que Jesus cura, evidências de que Jesus prospera, evidências de que Jesus salva, evidências de que Jesus é a luz do mundo, tem de monte. A sua transformação é uma evidência clara de que Jesus existe. A minha transformação, a existência desta igreja aberta, a existência da igreja aqui do lado aberta, não é por falta de sinais. Você entende isso ou não? Ele acabou de fazer um dos maiores milagres, ele ressuscitou o morto. E mesmo ele fazendo muitos sinais, não creram nele. E isso não pegou Deus de surpresa. Porque há 2000 anos atrás, antes de Jesus vir à terra, o profeta Isaías, no livro de Isaías 53:1 diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Porque ele viu Cristo sendo crucificado, ele viu Cristo sendo rejeitado, ele viu que o povo não acreditava nele. E Cristo não é pego de surpresa, e muito menos Deus, e o João está explicando. Já estava previsto, já estava escrito, que haveria pessoas que não iriam crer em Jesus. E não era por falta de sinais, por falta de provas, era uma escolha. Eu não quero me submeter a isso. Eu não quero me submeter a essa palavra, eu não quero me submeter a essa regra, eu não quero me submeter a essa lei, a este governo. Exemplo bem claro: em Rolante falta emprego? Sim ou não, gente?
Por que alguns não trabalham? Porque eles escolheram não trabalhar. Eles escolheram não ir atrás, não se submeter ao levantar-se cedo, a uma ordem, a uma pressão, a um compromisso, a um dever. Não é por falta de provas que muitas pessoas elas não creem em Jesus. Porque provas, irmãos, tem muito. E João, ele explica essa tragédia atual, porque isso é uma tragédia atual, é dos dias de hoje. Veja que tem pessoas que elas querem que você prove para elas que Deus existe. Você não precisa provar, irmãos. Deus já provou isso. Deus já mostrou a existência dele. E mesmo se você provar que Deus existe, algumas ainda vão optar e escolher por não crer, por não acreditar. Elas vão fechar os olhos e elas vão endurecer o coração. E isso não pode ser um motivo de surpresa para você. Por mais que nós nos pegamos muitas vezes, meu Deus, parece que essa pessoa ela não vê mesmo, ela não quer ver. Então João, ele lembra das escrituras do Antigo Testamento, Isaías 53:1, Isaías 6:10. A rejeição, irmãos, dos judeus contra Jesus não pegou Jesus de surpresa, porque já estava previsto na palavra profética do Senhor. Então, quando o cristão ele é rejeitado, mesmo mostrando um bom caráter, amor e misericórdia, isso não pode ser um motivo de surpresa do cristão. Porque se aconteceu com Jesus, de pessoas não crerem nele, vendo ele ressuscitar um morto, também vai acontecer conosco. Mesmo nós revelando misericórdia, amor, fidelidade, transformação, uma boa conduta. Para algumas pessoas que escolhem não crer em Cristo, isso não é o suficiente. Elas sempre vão querer mais e mais e mais e mais provas. Mas eu quero hoje que você entenda, você não precisa mostrar mais e mais provas. Porque não é por falta de provas que Deus está na sua vida. É porque a pessoa, ela escolhe, ela decide e ela quer crer que Deus não está na sua vida. Que Deus não existe. Você entende isso ou não? Ela decidiu. Deus não está nessa igreja. Deus não está nesse pastor, Deus não está nesse obreiro, Deus não está nessa pastora. Mas os sinais são visíveis. Os mortos ressuscitam. Os leprosos são purificados. Os cegos eles veem. Os paralíticos eles levantam. Só que ainda há pessoas que elas não creem. Porque a incredulidade não é sobre apresentar provas, é sobre uma escolha. Eu escolho crer em Cristo. Eu decido crer nele. Muitos de vocês que estão aqui não viram um sinal de Deus e creram nele. Quem sabe alguns de vocês chegaram aqui e a vida não mudou no primeiro instante. Algumas dificuldades apareceram e mesmo assim você continuou crendo nele. Você escolheu, vou crer em Cristo, vou crer em Jesus. Diga glória a Deus. A palavra de Deus está falando para mim e para você que as pessoas muitas vezes elas vão escolher endurecer o coração para as coisas de Deus. E nós temos que estar pronto para isso. Que muitas vezes algumas pessoas, um grupo de pessoas vai decidir fechar o coração para as coisas de Deus. E nós temos que estar preparado para isso. Então não se sinta desprezado porque as pessoas estão rejeitando você. Confie em Deus. Deus sabe o que está fazendo. Diga glória a Deus. Confia no Senhor. Deus sabe o que está fazendo, irmão. Continua crendo.
continua acreditando no que o Espírito Santo está falando para mim e para você. Versículo 41 diz: Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Versículo 42: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Diga glória a Deus. Mas por causa dos fariseus, não confessaram a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Por isso preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Escuta isso daqui. Há um grupo de pessoas que decide e escolhe não crer em Cristo. E agora o João está apresentando outro grupo de pessoas que decide crer, mas não abertamente, no secreto. Eles acreditam na verdade de Jesus, só que não expõem para fora, porque eles preferem a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Escuta isso daqui, irmãos, eu quero que você entenda isso aqui, é muito sério. Há um grupo de pessoas que elas escolhem não crer em Cristo, mesmo Cristo mostrando um monte de sinais. E agora há um outro grupo de pessoas que eles creem, mas eles acreditam secretamente, ou seja, no intelectual, na capacidade de aprender, na mente deles, mas eles não expressam isso abertamente. É uma fé secreta. Eles têm medo de serem rejeitados pelos homens. Eles têm medo de serem expulsos de dentro da sinagoga. E é por isso que eles guardam esta fé na mente e não jogam para fora. Isso daqui não é porque eles estão sofrendo uma pressão. Isso aqui é porque eles preferem crer em Jesus no secreto e não crer em Jesus no público, publicamente. E a fé secreta não salva. A fé que não é confessada para todos verem. Deixa eu te falar uma coisa. Não tenha medo de ser expulso de certos lugares por causa da sua fé em Jesus. Tem pessoas que não querem falar de Jesus abertamente e falar, cara, eu vou na igreja, irmão, eu sou da fé, eu devolvo o dízimo, eu vou todo domingo de manhã. Eles não querem falar em certos lugares, sabe por quê? Porque eles têm medo de serem expulsos daqueles lugares ali. Cristo foi rejeitado pela maioria dos judeus naquele momento, e aqueles que creram nele ficaram com medo também de serem rejeitados, por isso que eles não falaram abertamente. Por isso que eles não expressaram a fé para fora. E a fé que não é confessada ao público, ela não salva a alma. Ela não leva para o céu. Você e eu precisamos confessar na igreja, em casa, entre os amigos, na padaria, no mercado, na loja, na lotérica, vamos citar mais um, na prefeitura, onde nós for, nós precisamos confessar publicamente que nós temos fé em Jesus, que nós cremos em Jesus. Diga glória a Deus. E não temos medo de sermos rejeitados por autoridades, ou por pessoas influentes, ou por amigos, ou por familiares. Porque esse grupo de pessoas que João está apresentando, eles preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus.
Há um grupo que decide não crer, há um grupo que crê escondido. Há um grupo que decide não crer, não porque falta sinais, e há um grupo que acredita só aqui dentro, mas não confessa aqui e não sai aqui. Existe algum filho de Deus aqui? Levanta a mão. Confesse sua fé publicamente. Não queira a aprovação de homens, queira a aprovação de Deus. Não se importe se você vai ser expulso de certos lugares. A fé desse grupo aqui foi paralisada por causa do medo. Você está entendendo isso, sim ou não, meus irmãos? Foi por causa dos fariseus que eles não confessaram abertamente a fé em Jesus, pois eles tinham medo também de serem rejeitados como Jesus foi. Eles eram convictos que Jesus falava a verdade, mas tinham uma fé estéril. Veja que a fé, ela não era uma fé sadia, era uma fé estéril. E tudo que é estéril não gera, não produz. E tem pessoas assim também dentro da igreja, que elas até creem em Cristo, mas não publicamente. Elas não confessam publicamente, por isso que elas não geram, por isso que elas não produzem. É uma fé estéril, uma fé morta. Nunca produz nada. Era por causa do medo que eles eram estéreis na fé, uma fé paralisada, porque eles tinham medo da rejeição. Você que está aqui hoje, deixa eu te falar uma coisa. Você tem medo de ser rejeitado pelos homens? Você tem medo de expor a sua fé? Tem medo de expor abertamente? Quem sabe o seu pastor, a sua igreja? Você entende isso que eu estou falando ou não? Presta atenção, Jesus estava sendo rejeitado pelos judeus. E isto fez com que alguns que acreditavam nele ficassem com medo também de serem rejeitados. Irmão, Jesus tem uma palavra, mas vamos falar daquela época que o coração queimava. E tinha pessoas que não queriam falar publicamente isso. Estes homens aqui, eles eram líderes religiosos, então eles eram pessoas importantes. Mas eles buscavam mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Deus, em algum momento da sua vida, Ele vai permitir que você seja provado na fé. E você vai estar diante de pessoas, e estas pessoas, elas vão pressionar você, porque elas vão querer saber, descobrir que fé você tem, em quem você crê, em quem você acredita. E se você se deparar diante dessa situação, expresse, confesse abertamente para que todos possam ver. É aquele famoso ditado: você bebe? Não. Você fuma? Não. Você vai em festas? Não. Você faz isso? Não. Você é crente? Você é crente? Abertamente, sou. Crente em Cristo, crente em Jesus, não escondo isso. O meu Deus é esse, sou fiel a Ele, devolvo o meu dízimo, me batizei nas águas, vou na igreja todo domingo, oro na madrugada, jejuo, leio a Bíblia e creio em tudo que está escrito ali. Uma fé aberta, uma fé pública, uma fé que confessa. Nós não podemos ser só convictos na mente de que Jesus fala a verdade.
Nós temos que ter uma fé que ela produz salvação para nós. As pessoas precisam saber, eu creio em Cristo. Diga glória a Deus. Então, se você crê em Cristo, pode aparecer essa situação, você não é mais convidado para essa festa aqui. Tá tudo bem. Ah, você crê em Cristo? Creio. Então você não é mais convidado para esse aniversário, você não é mais convidado para esta roda de café na padaria, você não é mais convidado para andar junto com nós. Tá tudo bem, porque eu não busco a aprovação dos homens, eu busco a aprovação de Deus. Isso para mim não é nenhuma surpresa, porque já está escrito, prescrito, já está previsto na palavra de Deus. E se você está sendo rejeitado, isso é um bom sinal. Diga glória a Deus, porque você está no caminho do Evangelho. Aqui então, irmãos, João está apresentando este grupo de pessoas que eles acreditam em Jesus, mas não confessam a fé ao público, porque eles preferem ser aprovados pelos homens. E se nós temos a fé em Jesus, devemos falar abertamente. Diga glória a Deus. Uma fé confessada, ela vai salvar a tua alma. A pessoa que confessa, ela tem certeza da sua salvação. Uma pessoa que confessa a fé que tem, ela tem certeza da sua salvação. O coração dela já não está mais na terra. O coração dela já está nas coisas de Deus, nas coisas do alto. Sabe, irmãos, quando eu me converti, e eu participava dos grupos de futebol ainda, e os meus amigos estavam lá, e eu chegava no meio deles, e eles desdenhavam a boca com palavrões, e falavam muitos palavrões, e eu chegava no meio deles e falava, cara, por favor, não fala mais palavrão perto de mim, porque eu entreguei minha vida para Jesus, eu creio em Jesus. No início foi bem difícil você expressar a fé para eles. Eu falava assim, isso não fere vocês, mas fere a mim. Isso não machuca vocês, mas machuca a mim. Claramente. Você vê que eu sou um pastor que eu luto bastante contra o palavrão. Porque eu creio, e quero que você também entenda dessa forma, que todo palavrão é uma maldição. Todo palavrão é uma maldição. Você entende isso ou não? Então eu lembro que o tempo foi passando, e os meus amigos, às vezes eu ligava para eles por celular, e eles falavam assim, é o peixinho, tinha um apelido de peixinho, falava é o peixinho, e todo mundo parava de falar palavrão, ficava mais... Porque a fé confessada, ela salva você, ela livra você. As pessoas precisam saber a tua identidade. Elas precisam ter certeza da tua identidade. Não, esse aqui é um filho de Deus. Esse aqui é um homem de Deus, esse aqui é uma mulher de Deus. Glória a Deus. Versículo 43 diz, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Versículo 44, então Jesus disse em alta voz, quem crer em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas. Diga glória a Deus. Então Jesus está falando para este grupo de pessoas, irmãos, se vocês crerem em mim, vocês não crêem apenas em mim, mas vocês crêem em Deus. Se vocês creem em mim, vocês não veem apenas a mim, mas vocês veem Deus.
porque eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Veja que Jesus aqui está dando um clamor de emergência, de urgência. Se você crê em mim, você vai sair das trevas. Glória a Deus. Se você crê em mim, você não vai permanecer nas trevas. Veja, irmãos, que tem pessoas que estão tomadas pelas trevas. E Cristo está falando, se você crê em mim, abertamente, publicamente, você vai sair das trevas. Porque eu vim como luz. Qual é o propósito da luz? Guiar. Iluminar o caminho. Mostrar a direção. E quem crê em Jesus, abertamente, crê naquele que o enviou. E quem enviou Jesus? Deus. Quem crê em Jesus não vê apenas Jesus, mas está vendo Deus. Então a mensagem de Jesus, o clamor de Jesus, em alta voz é: se você crê em mim, publicamente, você sai das trevas. Olha que isso aqui é muito forte, tem gente enredada, presa nas trevas. O que são trevas? Sofrimentos, depressões, corrupções, envolvimentos com coisas erradas, envolvimento com mentiras, envolvimento com traições, envolvimento com coisas maléficas. E Jesus está falando, se você crer em mim abertamente, você vai sair das trevas. Você não vai permanecer nas trevas. Uma libertação genuína, verdadeira, vem de uma fé confessada em Cristo Jesus. Confesse sua fé. Saia das trevas. Diga glória a Deus. Saia das trevas. Então este versículo aqui é um clamor de Deus. Quem crê em mim, um clamor de Jesus. Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Jesus está fazendo um convite à salvação, porque ele se apresenta como a luz. Jesus está fazendo um convite à salvação para essas pessoas dessa época aqui. A função da luz é guiar o caminho. Glória a Deus. Versículo 47 diz assim: se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo. Se alguém ouve as minhas palavras e não obedece, Jesus faz o quê? Faz o quê, irmãos? Não julga. Mas ele não tem o poder de julgar? Tem ou não tem, gente? E por que ele não julga? Ele não julga. Ele está falando assim, se alguém ouve a minha palavra e não obedece, não põe em prática, eu não vou julgar. Porque ele diz assim, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Diga glória a Deus. Jesus veio para salvar você que está aqui hoje. Não veio para te julgar. Ele veio para trazer salvação para a humanidade. E ele está falando exatamente isso. Mundo, se vocês estão nas trevas, eu quero falar algo para vocês. Se vocês crerem em mim, eu tiro vocês das trevas. Está falando abertamente para toda a humanidade. Eu não quero julgar vocês, eu quero salvar vocês, tirar vocês da permanência das trevas. Versículo 48: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus mais forte? A palavra dele julgará no último dia. Eu quero fazer você entender isso. O que Jesus está falando, irmãos? Ele está falando assim, as pessoas que hoje estão me rejeitando, não estão praticando a minha palavra, esta mesma palavra que eu estou lançando para elas como uma palavra de oportunidade, no último dia, ela vai julgar eles.
De que forma? Escuta isso daqui. Vai ter pessoas que vão se apresentar para Deus no último dia, com a cara de pau, com uma coragem no rosto, falando assim: Deus, mas não é porque eu não quis, é porque vão dar muitas desculpas. Aí Deus vai trazer essa palavra: mas para você, o meu filho veio como luz, para que você não permanecesse nas trevas. Você só tinha que fazer uma coisa: crer nele, porque quando você cresce nele, você estaria crendo em mim. Então, o juiz das pessoas que rejeitam a obediência à palavra de Jesus é a própria palavra dele. Ele não julga agora, mas no último dia a palavra que ele lançou como oportunidade de salvação será juiz contra esta pessoa. Será juiz contra ela. Muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus nos dias de hoje rejeitam esta palavra, esta mesma palavra vai ser juiz para ela no último dia. Isso aqui, irmãos, é para mim e para você que já cremos em Cristo. Diga glória a Deus, que nenhuma evangelização nossa é em vão, que nenhuma palavra que nós lançamos sobre alguém é em vão, porque nós estamos falando sobre a luz do mundo. E se essa pessoa não quer crer no último dia, a mesma palavra que nós pregamos para ela será juiz para ela, porque ela rejeitou, porque ela não creu, porque ela não quis obedecer, porque ela não quis fazer, ela não quis se submeter. A escolha da incredulidade, irmãos, é porque a pessoa não quer se curvar. Minha esposa estava me falando essa semana, qual é a diferença do trigo e do joio? Alguém já foi numa plantação de trigo? Alguém que está aqui já foi? Já foi? Qual é a diferença do trigo e do joio? Vamos entender? O trigo tem semente, o joio não tem. Mas quando nós olhamos a plantação de trigo por aqui, ela me explicando, quando você para bem pertinho dela, não sei que tamanho que é o trigo, deve ser desse tamanho assim, mas se você baixar um pouquinho e você ficar olhando, você vai ver que tem muitos de pé. E muitos curvados. Qual daqueles dali é o trigo? E qual daqueles ali é o joio? O que está de pé é o quê? O joio. E o que está curvado? Esta é a revelação para nós. As pessoas que creem em Cristo, elas estão submissas, curvadas. As pessoas que não creem, não confessam abertamente em Cristo, elas estão de pé. Elas estão eretas. Você consegue entender isso ou não? Elas não têm. Por que o trigo ele baixa? Porque ele tem fruto, então ele pende. Por que o joio não baixa? Porque ele não tem fruto, então ele permanece ereto. E Cristo está falando algo muito forte e importante para nós. Filhos, continue evangelizando, falem que eu sou a luz do mundo, falem para as pessoas. Pastor, mas elas não aceitam, é a escolha delas. E aqueles que vão aceitar, mas não querem confessar publicamente, nós temos que continuar falando que Jesus é a luz do mundo. Versículo 49, pois não falei por mim mesmo. Você pode ler comigo isso? Pois não falei por mim mesmo. Fala aí, pois não falei por mim mesmo. Mas o Pai que me enviou, me ordenou o que dizer e o que falar. Veja que Cristo está falando para aquelas pessoas. Vocês pensam que eu estou falando algo de mim, mas eu não estou falando algo de mim. O que eu estou falando vem dos céus, vem de Deus. Jesus está com o coração tranquilo, irmãos, em paz. Ele não está falando nada dele. Ele está falando algo que Deus deu para ele. Isso nos tranquiliza. Porque todas as vezes que eu vou falar de Jesus para alguém, eu não estou falando algo de mim. Eu estou falando algo que Deus mandou eu falar. Que Ele é a luz do mundo. Por isso que eu não posso parar de evangelizar. Por isso que eu não posso parar de falar de Jesus. Por isso que eu não posso parar de confessar minha fé publicamente para todo mundo ouvir e ver.
e testemunhar. Tem alguém que é filho de Deus aqui, gente? Dá um glória a Deus. Abertamente para todo mundo saber. Você é um filho de Deus, você crê em Deus, você crê em Jesus. Versículo 50. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Qual é o mandamento de Deus? A vida eterna. Não a vida terrena passageira. Olha o que Deus está oferecendo para a humanidade. Eu quero que vocês vivam eternamente. Mas para isso, vocês precisam crer no meu Filho. Mas para isso vocês precisam crer no meu Filho. Alguns estão rejeitando, outros estão crendo, mas não estão confessando. E Jesus continua a pregação. Que o mandamento de Deus, o mandamento do Pai é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o meu Pai me mandou dizer. Glória a Deus. O que eu digo é exatamente, meu irmão, isso aqui é uma lavagem na alma e na consciência. Eu não estou fazendo nada daquilo que Deus não mandou fazer. Eu gosto muito de Ezequiel, o chamamento de Ezequiel. Ezequiel, quer ouça ou quer deixe de ouvir, pregue a minha palavra. Isso me encoraja bastante. Eu nunca parar de pregar. Eu nunca parar de falar. Olha, se você crê em Jesus, você vai sair das trevas. Eu tirei 2 lições espirituais para nós que somos servos de Deus. A primeira lição é: no mundo há muita abundância de sinais da existência de Deus. Não é por falta de provas da existência de Deus, há muitas. O problema é que as pessoas, irmãos, elas escolhem ser incrédulas. Então a incredulidade raramente é por falta de provas, mas sim uma vontade de se recusar a se submeter a Deus. Cada pessoa é responsável por sua resposta a Jesus Cristo. Cada pessoa é responsável. Olha que Deus aqui não está tirando do povo a responsabilidade. Quando a gente lê lá que Deus endureceu o coração deles, cegou os olhos deles, esse que Deus endureceu, o sentido disso é que Deus permitiu e deixou que eles se entregassem às vontades. E não tem algo mais terrível para uma pessoa do que Deus permitir que ela viva o que ela quer viver. Isso é terrível. Vamos analisar um filho. Você que tem filho, deixa ele viver todas as vontades dele. Isso é terrível para um filho. Você não pode ser assim como pai. Porque você vai criar um filho desobediente, um filho que não te ama, um filho que não te respeita, um filho que não quer ver o seu bem. E Deus, ele permite que o povo viva as suas próprias escolhas. Isso é uma condenação. Ele permite que as pessoas se entreguem então às suas paixões. Elas estão rejeitando a luz do mundo. Elas estão rejeitando a luz da terra. Então cada pessoa ela será responsável pelas suas escolhas. Tem alguém que escolhe Jesus hoje nesta manhã aqui, gente? Essa é a sua resposta para ele. Eu escolho crer nele. Eu escolho continuar devoto a ele. Eu escolho porque eu não quero permanecer nas trevas. Segunda lição espiritual para nós. A fé verdadeira é uma fé confessada. Há alguém que está em volta de você que ainda não sabe que você crê em Jesus? Há um vizinho, há um parente, há um amigo, há um colega de trabalho. Essa pessoa precisa saber que você crê em Jesus.
há um grupo de pessoas que ainda não sabe que você crê, que você é fiel a Jesus, que você é fiel a Deus, que você vem na igreja, que você é um dizimista, que você já é um batizado, que você sai lá do outro lado da cidade, vem na igreja, que você levanta domingo de manhã cansado, cheio de olheira, cheio de ramela e vem para a igreja. Essa pessoa precisa saber que você crê em Jesus, porque a fé genuína, a fé verdadeira é aquela que crê em Cristo Jesus, confessada publicamente. Nós precisamos confessar nossa fé. A gente não pode deixar as pessoas tentar descobrir que fé nós temos. Não, nós mesmos confessamos, nós não temos medo de sermos rejeitados. Nós fomos chamados, irmãos, para ser sal da terra e luz para o mundo. A nossa fé deve ser visível e não secreta. Antigamente, hoje não tem mais, né? Acredito que não. Deve de ter. Mas antigamente nós víamos muito isso. As pessoas chegavam na igreja e falavam assim: pastor, eu vou mandar o meu dízimo pelo meu vizinho. Você é dessa época ou não? Alguém já pegou essa época? Eu vou mandar o meu dízimo pela obreira, vou mandar. Mas por quê? É porque lá em casa ninguém sabe que eu sou um dizimista. Enfrentava muitos problemas com perseguição por causa disso. Qual era a minha recomendação? O dinheiro é seu, é Deus quem te dá, e creia nele, confia nele. Faça o que ele tem que fazer. Não tenha medo de ser rejeitado, não tenha medo de ser excluído, não busque a aprovação dos homens, busque a aprovação de Deus. Lá no Oriente Médio, onde está tendo guerra agora, eu não vou saber falar o país, mas eu ouvi esse testemunho de um jovem que é do islamismo, né? E quem é dessa religião não pode se converter para outro. Se converter, vai ter que negar a religião que se converteu e voltar de novo, ou vai sofrer as consequências de morte, consequências sérias. Este jovem, ele morava ainda com os pais e ele entregou a vida para Jesus. Diga glória a Deus. E ele começou a crer em Jesus. Ele chegou abertamente, falou para toda a sua família, para o pai, para todos eles: eu não cultuo mais o Alá. Eu cultuo agora o Senhor Jesus, o Deus da minha vida, aquele que morreu por mim. Esse jovem apanhava praticamente todos os dias. Foi rejeitado por toda a comunidade, foi rejeitado por toda a família. 1 ano ele ficou sofrendo. 1 ano, irmão, sendo rejeitado, apanhando, sendo descriminalizado. Um dia o pai dele chega para ele, alguns irmãos já devem ter ouvido esse testemunho, chega para ele e diz assim: filho, vem cá, eu quero me entregar para o teu Deus. Eu quero me render para o teu Deus. Aí ele, surpreso, olha para o pai e fala assim: mas por quê? O que aconteceu? Ele apareceu para você? Ele falou com você? O que houve que você está querendo entregar? Ele falou: não, porque faz 1 ano que eu estou colocando veneno na tua comida para você morrer, porque você abandonou a nossa religião. E você não morre. Esse seu Deus, ele é verdadeiro. A fé confessada salva. A fé que não é confessada não salva. Você entende isso ou não? Suportou a rejeição dos amigos, suportou a rejeição da família, suportou a rejeição da comunidade, de pessoas influentes, de pessoas importantes, mas não se deixou levar pela aprovação humana. Ele buscou a aprovação de Deus. E é isso que nós precisamos ter. Você que é um servo de Deus, irmão, não importa a pessoa mais importante desta cidade, se chegar perto de você, e chegar num assunto de fé, e chegar num assunto de quem você crê, e chegar num assunto de quem é o Deus verdadeiro, você pode expor a tua fé sem medo.
Não importa se for o juiz, não tem juiz nessa cidade, não importa se for o prefeito, se for o vice-prefeito, se for o vereador, se for quem for o dono dessa empresa da frente, o maior empresário, o melhor professor, o melhor cientista, não importa. Você e eu precisamos confessar a nossa fé em Cristo Jesus, porque nós não permanecemos mais nas trevas. Ele nos tirou de lá das trevas. E nós já fomos, eu e minha esposa já fomos bastante rejeitados por causa da fé. Por amigos, por parentes. E quantos parentes deixaram de conversar com nós? Quantos amigos já não olharam mais para nós? Mas não importa. Nós não buscamos a aprovação dos homens. Nós somos o sal, nós somos a luz deste mundo. E a nossa fé não é secreta, mas ela é visível. Glória a Deus. Nossa fé não é secreta, mas ela é visível. Nós cremos em Cristo. Para nós só Jesus é o Deus verdadeiro. Só Ele é a luz deste mundo. Você pode confessar isso no seu coração? Só Jesus é a luz deste mundo. Só Ele é a saída. Todos os caminhos levam para Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não. Só Jesus leva para Deus, mais nada. Eu não falo isso de mim mesmo, eu falo aquilo que está escrito. Não fui eu quem falei isso, foi o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amanhã é feriado, mas ainda dá tempo de você sair confessando a fé que você tem em Cristo Jesus para todo mundo. Você precisa confessar abertamente. Suas redes sociais precisam confessar abertamente. Diga glória a Deus. Suas redes sociais, tá? Eu quero que você entenda a atualidade que você está vivendo. As redes sociais precisam confessar abertamente, porque ali você descreve a tua identidade. As suas redes sociais precisam confessar. Você precisa estar posicionado nesse mundo espiritual. Eu já perdi muitos seguidores, já perdi muita gente porque expressei qual é a minha fé, confessei qual é a minha fé. E não tem problema nenhum, porque eu tenho poucos amigos no Facebook e no Instagram. No Instagram eu tenho, ontem chegou a quanto? 520. Desses 520 eu não sei se conheço 50. Não tem problema, irmãos. Eu conheço Jesus. Diga glória a Deus. O amigo fiel, verdadeiro, que não me deixa, que não me abandona, que me acompanha, que está comigo quando eu estou com dor de barriga, que está comigo quando eu estou resfriado, que está comigo quando eu estou triste, que está comigo. O fiel. Ele é a fiel testemunha de Deus. Diga glória a Deus. Quem entendeu? Fica de pé então em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Ele é fiel. O Senhor é fiel. Nós o confessamos abertamente, meu Senhor. O confessamos para que todos possam ouvir. A nossa fé não é secreta. Não é por causa da rejeição dos homens, não, Senhor. Nós não temos medo de ser rejeitados pelos homens. Nós não buscamos a aprovação de homens, nós buscamos a aprovação de Deus. Do nosso Deus. Busque a aprovação de Deus. Obrigado, Deus.
como o Senhor está presente neste lugar, nesta igreja. E nós podemos senti-lo por isso, recebê-lo por isso. Grande é o Senhor dos exércitos. Hoje você veio aqui para fortalecer a sua fé. Aparecerão muitas portas diante de você, mas só a porta que é Jesus é a verdadeira. Hoje você veio aqui para fortificar ainda mais, estruturar ainda mais a sua fé em Cristo Jesus. Por isso que este momento da Santa Ceia é para aqueles que creem nele, para aqueles que acreditam nele, para aqueles que têm parte com ele, para aqueles que o confessam publicamente, que o Cristo vivo é o Messias, é o Salvador da humanidade. Ele é a oportunidade de a humanidade sair das trevas. Por isso, aí onde você está, receba este pão e receba este cálice agora. E quando você receber, você levante para os céus e apresente a Deus. E coloque agora no seu coração que a sua fé não será secreta, mas a sua fé será pública. Que você não vai esconder de quem você crê, em quem você acredita. O Senhor Jesus, Ele é Deus. O Senhor Jesus, Ele é fiel. O Senhor Jesus é aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Abba, Ele é o nosso Salvador, Ele é a luz do mundo. E aqueles que creem nele são sal da terra, são luz do mundo. Oh Jesus, levanta agora nesta igreja pessoas que confessam a fé em Ti. Fortaleça aqueles que estão sofrendo rejeição porque creem no Senhor. Senhor, dá forças para aqueles que estão sendo rejeitados pelos amigos, pelos familiares, pelo marido, pela esposa, porque mantém a fé no Senhor. Você que está passando por provações, porque você está expondo a tua fé no Cristo vivo, você pode hoje se fortalecer no Senhor. O Senhor Jesus vai te fortalecer. As pessoas, quem sabe, estão zombando de você. As pessoas, quem sabe, estão brincando, fazendo sarro do seu nome, da sua casa, da sua família, porque você crê em Jesus. Mas aguenta firme. Jesus em breve vai aparecer, em breve Ele vai trazer o julgamento para as nações. E todas as nações naquele dia saberão que Ele é o verdadeiro Deus, que Ele é o fiel, que Ele é o maravilhoso, que Ele é o Salvador da humanidade. E nós cremos em Ti, meu Senhor. Por isso, fortaleça-nos nesta manhã. Fortaleça-nos nesta manhã, Senhor. Levante este pão, este cálice agora, Pai. Assim como o Senhor disse, esta é a minha carne, consagre este pão, fazendo dela carne. Assim como o Senhor disse, este cálice é o meu sangue, consagre este cálice, fazendo dele o teu sangue precioso. Nós estamos reunidos aqui, Senhor, para memorizar aquilo que Tu fizeste por nós naquela cruz, o Teu sacrifício perfeito, a Tua entrega por amor, a Tua entrega, Senhor, por amor à humanidade. Porque naquela noite que o Senhor foi traído, foi isso que o Senhor instruiu os seus discípulos: meus filhos, quando vocês se reunirem, lembrem-se disso, eu morri por vocês. Que este cálice seja sangue, que este pão seja carne, e quem deles comer, Senhor, receba o corpo de Cristo, a parte dos céus, a parte de Deus. Coma deste pão aí onde você está agora, mastigue dele, mastigue, aproveite a oportunidade do Senhor. Você está comendo a carne de Cristo, você está se alimentando do corpo do Senhor. Agora pegue este cálice, beba do sangue do Senhor Jesus e receba a Santa Ceia e reate a sua aliança com Ele.
e reate o seu compromisso, a sua fidelidade com Ele. Sim, você está no lugar certo. Reate a sua fidelidade com Jesus, reate a sua fidelidade com o Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Levante as mãos, agradeça ao Senhor. Levante as mãos, agradeça a Ele. Grande é o nome do Senhor. Ele é a luz deste mundo. Ele é a luz deste mundo. Aquele que crê nele não andarás nas trevas, não vai permanecer nas trevas. Tudo é perda se eu não tenho a ti. Aleluia. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu vou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu vou. Ah, Jesus, nós te levaremos por onde nós formos. Senhor, nós queremos professar o teu nome, Senhor, como filhos da luz, como aqueles que creem eternamente no Senhor, até que o Senhor venha, Pai. Nós declaramos tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença, declare, é o que... Sim, Jesus. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada.
unção que me basta, eu te levarei por onde eu for. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por mais uma chance, por mais uma oportunidade. Obrigado pela tua força, obrigado pelo teu ânimo, obrigado pela tua presença neste lugar. Nós não sairemos daqui vazios, não, Senhor. Nós sairemos daqui como potes cheios de azeite, transbordando, Senhor, a tua presença para fora de nós, transbordando a tua glória para fora de nós e confessando que só tu és o Cristo, que só tu és o Deus, que só tu és o Salvador da humanidade. Sim, nós cremos em ti, e não só em ti, mas em Deus. Nós cremos no Senhor e não vemos só a ti, mas vemos aquele que enviou o Senhor. Por isso nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso, nosso Senhor é o único Deus, o Salvador da humanidade. Você tem convicção disso? Então confesse isso. Esteja convicto e confesse, irmãos. Lá na escola, lá no trabalho, lá na farmácia, confesse. Sabe, a gente às vezes não quer guerra com ninguém. Mas tem momentos que a gente precisa confessar a nossa fé. E esse negócio de a gente querer equilibrar tudo não resolve. Sabe, esses tempos nós pregamos aqui que, não lembro agora quem que era o personagem, mas ele queria equilibrar, né? Era o Amazias, né? Na reunião de homens nós pregamos isso, ele queria equilibrar, ele queria deixar os altares para o povo adorar e queria obedecer à lei de Deus. Não tinha como. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos. Ou nós confessamos a nossa fé, ou nós não confessamos. Então, eu não creio em uma fé fanática, mas eu creio numa fé radical. Na fé radical eu creio, que é essa fé que transforma. Então, se alguém quiser me chamar de radical, me chame, mas eu só creio nessa fé. Se alguém quiser me chamar de radical, pode chamar, mas eu creio nesse Cristo, eu creio nesse Messias. E o propósito é: ide por todo mundo e fazer o quê? Discípulos. Então o Senhor está levantando discípulos hoje aqui, fiéis no nosso meio. A multidão só come pão, irmãos. Nós não somos a multidão, nós não queremos pães, nem peixes. Nós queremos a palavra, nós queremos pregar, nós queremos evangelizar, nós queremos tirar as pessoas das trevas. Pães para nós não importa, a gente sabe, se a gente jogar a rede do lado direito na palavra do Senhor, 153 grandes peixes vai vir. Então para nós a prosperidade não é dificuldade. É verdade ou não é? E se a videira não der o seu fruto, a figueira também mirrar, para nós não importa, nós ainda o louvaremos. Não, a nossa situação econômica, a nossa situação do dia a dia não descreve o nosso Deus. Não descreve, a gente pode estar sem condições, Ele continua sendo Deus. É a verdade, nós temos uma fé nele. Então é a multidão que busca pães e peixes, os discípulos não. Senta um minutinho, vou terminar o culto, deixar um recadinho para você em nome de Jesus, para a glória de Deus. Terça-feira agora, para muitos vai ser o primeiro dia da semana, amanhã feriado na nossa cidade. Terça-feira agora nós vamos estar aqui no nosso sexto capítulo do livro de Apocalipse. Então terça-feira nós vamos estar quebrando os selos do Apocalipse. Alguém está acompanhando as situações que está acontecendo no mundo? Acompanhe, faz parte da volta de Jesus. Glória a Deus. Então Jesus está voltando rápido. Esses dias estão sendo abreviados rápido. Oh, glória.
Nós estamos esperando Ele, alegres, contentes. Não estamos felizes com os inocentes que estão sofrendo, mas estamos contentes com aquilo que o Senhor falou e está acontecendo. Então Cristo está voltando para buscar a sua igreja, e nós como igreja estamos o aguardando. Glória a Deus, amém? São momentos que você precisa estar mais na igreja, sabe, irmãos? Eu quero que você venha mais. Terça-feira é culto para os servos de Deus, venha participar. Nós estamos falando sobre o Apocalipse, como Deus trabalha com a igreja. Nós recebemos a inspiração do Espírito Santo para falar do Apocalipse antes de acontecer essas coisas que estão acontecendo agora. Antes. Então, como é importante nós estarmos atentos. Nós estamos numa campanha de oração, não temos data para terminar, de vigiar e orar, e eu tenho colocado lá para os homens. Quero encorajar os homens, não tenha vergonha de expressar a sua fé. Vai lá e core. Ou, por enquanto, o Renan e o pastor, eles estão orando comigo lá, mas expressem a fé, vão lá, orem, tira para fora, irmãos. Sabe, às vezes você fica assim, não, eu oro para mim. Meu irmão, a oração em voz alta para os outros ouvir cura pessoas. Às vezes eu estou aflito e escuto o Renan, o pastor orando, e a minha aflição some. Então vai lá e ore, porque eu acredito que você ora, posta lá e manda sua oração. Uma palavra que você dá, levanta qualquer irmão seu ali, e sem falar que a gente compartilha essas orações, tá? A gente manda para alguns outros grupos aí, chega a sua oração lá. Então isso é muito importante, você participar da oração, dobrar os seus joelhos ali e clamar ao Senhor e orar, que Deus ele faz acontecer, tá bom? Dia 12, quinta-feira, então minha esposa vai estar aqui, glória a Deus, trazer um pratinho, né? Não vazio, né? Um salgadinho, um bolinho dentro, em nome de Jesus, tá bom? 7h30 da noite, quinta-feira, é para as mulheres da igreja, tá? Venham participar em nome de Jesus. Seja um dizimista da obra de Deus, glória a Deus. Eu gosto de relembrar, porque o seu dízimo dá fôlego para a igreja, o seu dízimo dá fôlego para a obra de Deus. Então, dizima, ajuda, sustenta a igreja. Tudo que passar nas mãos devolve 10%, tá? Tem mais alguma coisa? Não? Mês que vem nós vamos fazer outro culto evangelístico aqui no Parcão. Diga glória a Deus. E dessa vez nós queremos todos da igreja ali participando junto conosco, tá? Mês que vem nós vamos fazer, vou separar, provavelmente está marcado para o dia 18, eu vou convidar algumas pessoas de algumas outras igrejas para ir lá tocar também, cantar, convidar algumas igrejas que venham participar junto conosco em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e dar uma salva de palmas, porque nós vamos apresentar os dízimos e as ofertas ao Senhor. Glória a Deus, separe nas mãos os seus dízimos, suas ofertas. Você que vai ofertar hoje para a caixa de som, aquela oferta de 50, você pode apresentar também em o nome de Jesus, tá bom? Apresenta ao Senhor. Quem está em casa também pode estar enviando aí os seus dízimos, suas ofertas, a obra de Deus. Eu tenho orado pelos dizimistas da igreja, para a glória de Jesus. Irmãos, eu ia fazer o culto esse mês dos homens, eu vou deixar porque a gente tem algumas outras coisas aí para fazer também, então eu vou deixar para o próximo mês o culto de homens, tá? Mas será no início do mês. Hoje eu vou ungir todos, nosso terceiro mês, com azeite, e todos serão ungidos na cabeça, e este mês será um mês de abundância. Diga glória a Deus. O mês em que os montões vão se juntar cada vez mais na sua vida para a glória de Deus. Levanta para o céu seus dízimos, suas ofertas, apresente a Deus agora. Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada dízimo, cada oferta, prospere o seu povo, Senhor. Que o Senhor venha abençoá-los. Eu oro, Pai, para que nesta igreja os maiores dizimistas venham frequentar este lugar, porque o Senhor vai lançar eles para esta cidade, para esta região. Eles vão ajudar esta cidade, eles vão sustentar esta obra, vão dar condições a esta igreja, mas eles também vão abençoar famílias e lares e vidas.
Senhor, neste dia 8 de março de 2026, eu abençoo todas as mulheres. Você, mulher que está aqui, seja abençoada, que você seja bem-aventurada, que uma promessa de Deus venha recair sobre você. O que está escrito no livro de Provérbios: você será uma mulher abençoada, bem-aventurada. Sim, aquela que edifica o seu lar, aquela que prospera o seu marido, aquela que cria bem os seus filhos. Você será uma mulher de negócios, você será uma mulher que vai romper, você será uma mulher que vai vencer. Eu quero determinar aqui pelo nome de Jesus, você que vai começar o seu próprio negócio, que o seu próprio negócio venha dar certo. Você que já foi aprovado em algum curso, que você venha desfrutar desta aprovação. Que o Senhor envie clientes para você, que o Senhor estruture a tua casa, que o Senhor estruture o teu lar, que o Senhor também abençoe o teu casamento. Se há alguma dificuldade, algum problema no seu casamento, que a partir deste momento a presença do Senhor venha estar sobre você como sabedoria, e você vai edificar o seu lar, você vai edificar a sua casa. Sim, sua casa não estará mais em ruínas, mas será abençoada pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor te leve para casa em paz, em segurança, te livre do mal, do assalto, da bala perdida e do homem sanguinário, pois todos estão saindo daqui abençoados. Senhor, receba os dízimos e as ofertas. Se você crê em Cristo Jesus, você pode falar comigo: Senhor Jesus, eu saio da sua casa, mas jamais sairei da sua presença. Glória a Deus, glória a Deus. Venham todos aqui, vem deixar os dízimos, as ofertas em nome de Jesus. Eu quero ungir o alto da sua cabeça para a glória de Deus.